Billy Berg, um policial norte-americano, encontrou um bebê recém-nascido em um cesto de lixo e salvou sua vida. 25 anos depois, já não sendo mais policial, algo inesperado aconteceu e mudou sua vida para sempre. Eu cresci numa área rural, sempre fui alguém de bom coração e determinado. Na adolescência, era muito curioso e adorava explorar trilhas e caminhar pela natureza, mesmo vivendo longe de uma cidade grande. Depois da escola, meus pais disseram que eu precisava escolher uma carreira. Não tive muitas dúvidas e decidi me tornar policial. Mesmo sem gostar de armas ou sonhar com tiroteios, meu foco era proteger a comunidade e fazer a diferença sem machucar ninguém. Aprendi a atirar, identificar drogas, estudei a legislação e me esforcei para abordar as pessoas da maneira certa. Completei o rigoroso treinamento da academia de polícia e sabia que minha vocação seria testada em situações reais. Os anos se passaram e continuei nas ruas, fazendo investigações de rotina, lidando com casos de tráfico de drogas e perseguindo criminosos de vez em quando. Um dia, patrulhando uma área residencial, ouvi um barulho que chamou minha atenção. Segui o som até uma esquina perigosa conhecida por problemas com drogas e gangues. Lá, encontrei um grupo angustiado apontando para uma lata de lixo. Ao me aproximar, ouvi o choro de um bebê. Fui até a lata de lixo e descobri o bebê abandonado entre sacos de lixo e moscas. Fiquei chocado e me perguntei como alguém poderia ser tão cruel. Apesar da situação, estava determinado a ajudar o bebê. Respirei fundo, organizei meus pensamentos e comecei a agir. Enquanto o bebê chorava, removi o lixo que estava em cima dele, com muito cuidado, o tirei do cesto, acomodando-o em meus braços. Mesmo que ainda mostrasse sinais vitais, percebi que algo estava errado, pois o bebê parecia estar respirando mais devagar do que o normal. Pensei que poderia ser normal naquela situação, afinal, o bebê tinha estado sufocado sob o lixo por sabe-se lá quanto tempo. Sem tempo a perder, liguei para o serviço de emergência e não soltei o bebê nem por um minuto, mantendo-o aquecido e seguro em meus braços. Em poucos minutos, uma ambulância chegou com enfermeiros e paramédicos. Segurando o bebê nos braços, estava preocupado. Não podia permitir que o pequeno fosse deixado desamparado novamente. Olhei para o rosto do bebê, agora mais sereno, e decidi seguir meu instinto. Subi na ambulância com a equipe de resgate até o hospital. Meus olhos nunca se desviaram do bebê. Percebi, durante o trajeto, que minha experiência com bebês era limitada. No entanto, isso não me impediu de escolher um nome para a criança. Senti que o bebê merecia ser reconhecido como um indivíduo. Assim, decidi chamá-lo de Gabriel, uma escolha que parecia tão certa quanto a própria vida. No hospital, o médico realizou uma série de exames para assegurar que o bebê estava em boas condições. Meu coração batia forte, temendo que Gabriel pudesse ter contraído alguma doença após ter passado tanto tempo naquele ambiente insalubre. Felizmente, os resultados foram tranquilizadores. Não havia sinal de doença grave, apenas uma leve irritação nas costas do bebê, provavelmente uma reação alérgica. Deixar Gabriel sozinho no hospital foi um desafio para mim. Enquanto retornava à minha casa e minha família, uma sensação de preocupação me acompanhava. Fiz questão de visitar o bebê todos os dias, mantendo um contato caloroso e constante. Com o tempo, sob os cuidados dos assistentes sociais da cidade, Gabriel começou a recuperar suas forças e sua saúde melhorou. Então, chegou o momento em que um jovem casal recém-casado, Mary e James Wood, foi escolhido para adotar o pequeno. Eles se encantaram por Gabriel desde o primeiro instante. Durante o processo de adoção, ficaram sabendo da incrível história e decidiram manter o nome que eu havia escolhido. Essa notícia encheu meu coração de alegria e gratidão.
Mesmo aliviado por saber que Gabriel encontrou um lar rapidamente, eu sentia uma saudade profunda de não poder vê-lo diariamente no hospital. Assim, Gabriel começou sua jornada de crescimento e aprendizado em um lar. Ele cresceu em um ambiente cheio de carinho e aconchego, rodeado pelo afeto de uma família dedicada. Desde cedo, se viu envolvido em um ambiente de amor e segurança, onde cada passo era acompanhado de sorrisos encorajadores. Nunca se sentiu excluído por ter sido adotado, pois a bondade de Mary e James preenchia cada momento de sua infância. No entanto, apesar de feliz, havia momentos em que uma grande curiosidade pairava sobre ele. Às vezes, questionava-se sobre seu passado e como havia parado naquela lata de lixo nos arredores da cidade. Mas esses pensamentos nunca o tornaram uma pessoa amargurada ou traumatizada. Pelo contrário, fortaleceram sua vontade em encontrar respostas e, acima de tudo, em ser grato pela nova vida que tinha sido proporcionada. Com o passar dos anos, Mary e James resolveram se aproximar da polícia para conhecer mais sobre a história. Descobriram que eu tinha mudado de trabalho e agora era um guarda florestal em um parque estadual. Após um longo tempo, organizaram um reencontro entre mim e Gabriel em uma cabana próxima a um parque nacional. Gabriel sentiu uma grande emoção ao finalmente me conhecer. Durante o encontro, compartilhei meus sentimentos de cuidado pelo garoto e como aquela reunião tinha transformado algo dentro de mim. Gabriel expressou sua gratidão e também falou do desejo de conhecer sua mãe biológica, para poder perdoá-la pessoalmente. Queria saber se eu tinha alguma pista sobre seu passado que pudesse ajudá-lo a encontrá-la. Foi nesse momento que meu olhar mudou. Expliquei que tinha tentado descobrir quem poderia ser a mãe de Gabriel, que tínhamos investigado nos hospitais por todas as mulheres que tinham dado à luz nos 2 ou 3 meses antes do abandono de Gabriel. No entanto, nossos esforços foram interrompidos pelo capitão Phillips. Ele disse a mim que se quisesse fazer a diferença, deveria perseguir verdadeiros criminosos. Foi então que resolvi deixar a corporação. Já se passou bastante tempo desde então. O jovem ficou surpreso com essa informação. Agora ele não teria como encontrar sua mãe e entender o que aconteceu há 16 anos. A reunião terminou antes que eles fossem embora. Trocamos contatos e concordamos em continuar as buscas. O que Gabriel não esperava era a incrível notícia que receberia de mim em breve. Pedi um tempo no trabalho para voltar à busca de onde parei, 16 anos atrás. Sabia que seria difícil, mas não começaria do zero, pois tinha muita informação guardada. Liguei para vários hospitais em Portland, pedindo registros de nascimentos daquela época. Nem todos tinham arquivos bem organizados, então tive que lidar com o que recebi. Além disso, tive que contar com a sorte. Os registros que obtive tinham detalhes suficientes para descartar mulheres que deram à luz com seus parceiros. Passei 2 dias inteiros analisando registros e mais um dia fazendo ligações. Era 9 da noite de uma quinta-feira quando ouvi falar sobre uma mulher chamada Lillian Hitler, que tinha dado à luz quase 2 meses antes de eu encontrar o bebê no lixo. Entre todos os registros que resistiram ao tempo, esse parecia ser o melhor candidato. Naquela noite, liguei para Mary James Woods, contando que a mulher morava perto de Vierten, possivelmente em meio a alguma floresta. Precisaria ir lá falar com ela, já que não havia nenhum registro telefônico em seu nome. Mary e James ficaram surpresos com a informação, pois Vierten estava a poucos quilômetros de onde viviam. Se fosse verdade, Gabriel teria crescido quase ao lado de sua mãe biológica sem saber, sem a menor ideia de que estava tão perto. No dia seguinte, fui com minha caminhonete e peguei Gabriel. Percorremos estradas de terra e atravessamos riachos até chegarmos a uma pequena vila de cabanas ocupadas por trabalhadores da indústria madeireira da região. Depois de fazer algumas perguntas às pessoas que moravam lá, conseguimos identificar a casa de Lillian.
Ao bater na porta, uma mulher com menos de 40 anos nos recebeu mostrando um olhar cauteloso. Observou Gabriel com atenção. Me apresentei como um guarda florestal e ex-policial de Portland, perguntando se ela tinha morado na cidade há cerca de 16 anos atrás. A mulher confirmou e expressou o desejo de um dia poder esquecer a cidade e tudo o que tinha vivido lá. Pedi permissão para contar o que aconteceu, e a mulher confessou ter sido uma pessoa terrível. Disse que se agora era uma viúva pobre, era porque merecia. Tem certeza? Perguntei. Deus não esperou ele morrer para me punir. Casei-me com um homem mau, ele fez coisas ruins, e agora moro neste fim do mundo, sozinha e por acaso. Uma das coisas que ela mencionou envolvia um bebê, e eu perguntei, tentando parecer o mais amigável possível. Ela abriu os olhos cheios de lágrimas e se ajoelhou, começando a chorar. Disse que finalmente chegou sua hora. Venha, me prenda, oficial. Eu disse que nós pagaríamos pelo que fizemos, disse ela. Lilian estava cada vez mais angustiada. Eu pedi para ela se acalmar e perguntando quem era esse, nós. Então, ela me explicou que se casou aos 18 anos com Jeremy Houston, um rapaz que se tornou uma pessoa completamente diferente desde que começou a trabalhar cortando madeira nas florestas para a indústria. Quando Jeremy descobriu que Lilian estava grávida, isso o deixou muito triste. Ele achava que o bebê não era dele. Durante a gravidez, ela se sentia muito mal, Jeremy a ameaçava, dizendo que ia embora. Ele até sugeriu que ela tirasse o bebê, pois não queria cuidar de um filho que não fosse dele. Viu o medo constante no olhar de Lilian, o terror das ameaças de Jeremy. Ele a intimidava, dizendo coisas terríveis que a faziam tremer de apreensão. Ela se sentia como se estivesse sempre pisando em ovos, com medo do que poderia acontecer a seguir. Cada dia parecia uma eternidade, carregado de ansiedade e tensão. Quando o bebê estava prestes a nascer, Lilian alimentava a esperança de que isso pudesse mudar a situação. Ela acreditava que quando Jeremy visse o bebê, finalmente entenderia que ele era parte deles dois, e que tudo ficaria bem. Porém, a realidade foi cruel. Jeremy não apenas negou ao bebê o direito de carregar seu sobrenome, mas também se tornou ainda mais estranho e distante. Então, num momento de traição e desespero, Jeremy roubou o bebê dos braços de Lilian enquanto ambos dormiam. Ela acordou em desespero, percebendo o que havia acontecido. O medo e a angústia que ela sentiu naquele momento foram indescritíveis. Jeremy voltou e disse que o bebê tinha morrido. Lilian ficou desesperada e tentou chamar a polícia, mas o homem a ameaçou com uma faca e disse que já era tarde para se preocupar com o bebê. Um ano depois, Jeremy morreu em um acidente de trabalho, o que deixou Lilian aliviada. Ela se sentia muito mal por não ter conseguido proteger seu filho. Ficou muito triste e até hoje pensa em como ele estaria se tivesse sobrevivido. Se culpa muito por tudo o que aconteceu. A tranquilizei e disse que não ia machucá-la. Contei a verdade. Encontrei seu filho há 16 anos e estou aqui para conhecê-la, e esse jovem aqui ao meu lado é seu filho. Lilian olhou para aquele jovem à sua frente, seus olhos se encheram de lágrimas de emoção. Era como se o tempo tivesse voltado, e ela visse novamente o bebê que lhe foi tirado há tantos anos. Aqueles traços, aqueles olhos, eram inconfundivelmente dele. Ela segurou suas mãos trêmulas perto do coração, sentindo uma mistura avassaladora de alegria, arrependimento e um amor que nunca desapareceu. Era o filho que ela nunca imaginou que voltaria a ver. Agora, ali diante dela, estava Gabriel, o seu amado filho, finalmente de volta. Era um momento que ela nunca esqueceria, nos abraçamos e foi um momento muito especial. Para mim, aquele dia foi o mais feliz da minha vida. Estava muito contente por ter ajudado a juntar mãe e filho novamente.
Agora, Gabriel, que antes era apenas um bebê abandonado, tinha duas mães, um pai e um amigo que o amava muito. E assim chegamos ao fim de mais uma história. Deixe um comentário com a sua opinião. Dê like no vídeo, se inscreva no canal, e ative o sininho para receber notificações de mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!